Botafogo já queimou o que tinha para queimar de gordura. De agora em diante é vencer e partir para cima dos adversários com tudo. Mas para isso voltar a acontecer, a gente precisa voltar a fazer 3 coisas que a gente parou de fazer. Eu conto para vocês depois da vinheta. Olá, Helenos e Helenas, eu sou o Tarsilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês aqui. Tem um tempinho já que a gente não se fala, mas tudo bem. Estou de volta aqui para a gente bater esse papo rapidinho. Porém, como vocês já sabem, antes da gente começar a falar sobre Botafogo, falar sobre o tema aqui, né, que eu vou trazer para vocês, é extremamente importante que você deixe seu like aí, né? A gente nunca precisou tanto do seu like nesse momento. E também que você se inscreva na Rádio Botafogo e compartilhe esse link com uma quantidade infinita de pessoas, né? Todo mundo que você conhecer, manda esse link para as pessoas, manda o link desse programa aqui para as pessoas, desse vídeo. Assim, essas pessoas podem chegar aqui na Rádio Botafogo, se inscreverem, dar uma conferida aí também, se a sua inscrição está em dia, se você está em dia ali, se você continua inscrito, de vez em quando o YouTube desinscreve as pessoas, e ver se você está com o sininho ativado também para receber as notificações de conteúdos novos aqui na Rádio Botafogo, né? Extremamente importante. Vocês viram aí que o meu tema principal aqui que eu quero conversar com vocês é com relação ao Botafogo voltar a vencer. Obviamente ninguém mais aguenta, né, essa sequência de resultados ruins. É uma oscilação que estava prevista acontecer, acontece com todos os times, obviamente. Aliás, o programa de segunda-feira à noite, o DNA, com o Gajo e o Gigante, foi excelente no sentido de gestão de crise, o que se faz no momento em que você tem uma crise, porque crises acontecem mesmo em quaisquer clubes, né? E a gente está vendo, por exemplo, o nosso rival afundado numa crise aparentemente, né, sem fundo, provando mais uma vez que não é dinheiro que resolve as coisas, é a gestão que resolve as coisas, que é o mais importante. E quando as crises acontecem, é justamente o tratamento que você dá a essa crise que define exatamente se você sai do outro lado, né, com possibilidade de sucesso, ou então se você sai lá do outro lado com fracasso, né, como é o caso do nosso rival, né, saindo do ano de 2023 extremamente tenebroso. Azar deles, problema deles, não tenho nada com isso, que continue assim pro lado de lá. Mas com relação a gente aqui, né, a gente precisa lidar com a nossa questão, a gente precisa lidar com as nossas dificuldades. Não é mistério para ninguém, não é segredo para ninguém que a gente está passando por um momento em que você olha para campo, olha para dentro de campo do Botafogo e você não reconhece, né, alguns padrões, não reconhece alguns jogadores, né, jogadores que a gente sabe, né, que são de nível muito melhor, mas muito melhor mesmo do que aquilo que vem apresentando, e é nítido, né, é notório que existe um problema no Botafogo, e se existe um problema, precisa haver uma solução. Obviamente que os problemas do Botafogo não acontecem somente naquilo que está acontecendo ali dentro de campo, tem questões de vestiário também, e tem questões também extra-campo. Hoje não vou falar sobre questões de arbitragem, que na minha opinião é o problema mais grave, né? Mas a gente teve 2 notícias interessantes, pelo menos no mínimo curiosas, que o Botafogo fechou 2 contratos com a Abrax, que é a parceira da Ferg, né? Ferg, que é presidida pelo Rubens Lopes, que é vice-presidente da CBF. O Botafogo, nesse momento mais difícil, em que vem sendo perseguido pela arbitragem, fecha 2 contratos com a Abrax. Um deles é de publicidades, né, de publicidade, das placas de publicidade, a partir de 2025, e o outro contrato é o contrato com o Campeonato Estadual, a transmissão do Campeonato Estadual, e o Botafogo vai ter os seus jogos transmitidos pela Bandeirantes, ou seja, a gente já não vai ter aquele imbróglio que teve no começo do ano passado, certo? E não seria curioso, e aqui eu não estou levantando nenhuma suspeita, nenhuma bola, mas se de repente a arbitragem parar de encher o saco do Botafogo, né, fica aí somente uma coincidência, mais uma daquelas grandes coincidências que acontecem no mundo do futebol, a ver, né? A gente tem que lembrar que a gente vive num país de cultura cartorial, onde quem tem faca e queijo na mão, né, onde quem tem a caneta, geralmente vende dificuldades, né, cria dificuldades, na verdade, para vender facilidades. Bom, enfim,
Voltando aqui à questão do Botafogo, que é importante, o que eu quero me ater à questão do campo hoje. Tem 3 coisas que o Botafogo fazia, que o Botafogo vinha fazendo, que explicavam, inclusive, boa parte do sucesso do Botafogo, do sucesso da campanha do Botafogo, sobretudo no primeiro tempo, no primeiro turno, e que, curiosamente, nos últimos 3 jogos, nas 3 derrotas, e também contra o Defensa e Justiça, se a gente quiser estender para as 4 derrotas consecutivas que o Botafogo teve, esses 3 fatores, digamos assim, sumiram de dentro de campo, a gente deixou de ver. Então eu vou falar sobre cada um deles aqui, e eu vou pedir para você aí, que está me assistindo nesse momento, né, deixa seu comentário, você pode concordar, você pode discordar, não tem problema, não se esqueça de deixar seu like aí, que é extremamente importante também. Mas deixa seu like aí, porque eu vou precisar demais da sua opinião depois que esse vídeo tiver ido ao ar. Eu vou dar uma conferida nos seus comentários aí, vou interagir com eles, eu quero saber o que você pensa com relação a essas coisas que eu vou falar, e se você acha que tem mais coisas além desses 3 fatores que eu vou colocar aqui também, fica à vontade aí para colocar outros fatores aqui. Mas vamos lá. O primeiro deles, na minha opinião, é que os laterais precisam voltar a apoiar, tá? Com a volta do Marçal para o time titular, tá? O que a gente tem visto, né, nas últimas 3 partidas que o Marçal atuou, é que o Marçal quase não passa do meio de campo, no máximo chega até a intermediária, e da intermediária ele tenta cruzar, ou então tenta se livrar da bola, então volta a bola para trás para recomeçar, mas o que a gente não tem visto o Marçal fazer é o Marçal aparecer na linha de fundo, é o Marçal aparecer como homem surpresa pelo meio, ocupando o corredor do meio, como uma coisa que ele costumava fazer, inclusive, com muita frequência no ano passado, na parceria dele com o Jefinho, uma coisa que ele costumava fazer também com muita frequência, mesmo com o Vitor Sá, eles se entendem muito bem, né, nesse sentido, mas principalmente com o Luiz Henrique, o entendimento do Marçal com o Luiz Henrique também é fino, e o Marçal sempre teve essa postura muito agressiva, de ser também um lateral muito agressivo, e isso completamente desapareceu, sobretudo depois que ele retornou daquela contusão do joelho, né, aquela contusão séria que ele teve no joelho. Do outro lado, do lado direito, a gente, desde o jogo contra o Defensa e Justiça, que o Di Plácido é escalado para jogar naquele jogo, lembrando, né, que o Di Plácido não jogou naquele jogo, naquele fatídico jogo contra o Defensa e Justiça aqui no Rio de Janeiro, no jogo de ida, que ele poderia ter jogado porque ele estava suspenso e não enfrentaria, né, o Bahia naquele final de semana, mas ele acabou não jogando, sabe-se lá por quê, né? Isso aí já começou, a coisa já começa a ficar estranha aí, e quando ele joga contra o Defensa e Justiça, ele faz um primeiro tempo horrível, horroroso, levando-se em consideração também que ele estava jogando completamente desprotegido, né? A gente jogando com uma falta de cobertura ali para ele ficou exposto, mas também não tira o demérito dele. O primeiro gol do Defensa e Justiça, por exemplo, foi todo na conta dele, de 2 lambanças que ele fez, 2 besteiras que ele fez. Há quem diga, e aqui é rumor, tá? Tem gente que fala que é informação, tem gente que fala... O importante aqui que eu vou dizer é o seguinte: parece que naquele jogo contra o Defensa e Justiça, o Di Plácido levou um baita de um esporro na frente de todo mundo no vestiário, levou um esporro do Bruno Lage. Isso no futebol, teoricamente, é uma coisa normal, é corriqueira. Alex Ferguson cansou de fazer isso com estrelas do time dele e com jogadores menos estrelados do time dele. Luxemburgo faz isso também o tempo todo. O Luiz Castro fazia isso. Então, não vejo isso como um fator determinante para que ele pudesse, de repente, perder toda a sua confiança. Fato é que, a partir daquele jogo, né, a partir desse momento, o Di Plácido perde completamente aquele ritmo que ele vinha antes dele ser suspenso. Lembrando que o Di Plácido tinha sido suspenso no Campeonato Brasileiro e teria, teoricamente, condições de jogo contra o Bahia, né? Se resolveram poupá-lo, né, dar um descanso para ele, porque ele vinha também com uma minutagem muito alta. Então, isso a gente nunca vai saber. Mas o fato é que dali do Defensa e Justiça, do jogo da Argentina, da eliminação do Botafogo para cá, o Di Plácido nunca mais voltou a jogar um futebol que a gente pode dizer minimamente confiável, minimamente decente. Craque de bola ele nunca foi, ele admite isso, todo mundo sabe disso. Agora, o que a gente via, pelo menos do Di Plácido,
era uma voluntariedade dele de chegar no ataque, de apoiar também. O Di Plácido é um jogador que tem bom nível de assistências. Vamos lembrar que o Di Plácido já fez gol no Campeonato Brasileiro também, tá? Fez um golaço no Campeonato Brasileiro apoiando. Então, assim, é um jogador que a gente não pode prescindir de chegar no ataque. Se você olhar o mapa de calor, eu não vou nem colocar mapa de calor aqui para vocês, depois procura lá no SofaScore os mapas de calor do Di Plácido nos últimos jogos. Ele não passa do meio de campo. E eu temo que isso seja instrução, porque não é possível o cara não passar do meio de campo. Então, assim, uma coisa que o Botafogo perdeu, que é muito claro que o Botafogo perdeu, é o avanço dos laterais. Os laterais não têm aparecido no campo de ataque do Botafogo. Salva a situação quando você tem o Hugo dentro de campo. Aí sim. E a gente vai voltar a ver isso. Hugo dentro de campo significa que o Botafogo ganha uma ofensividade muito maior pelo lado esquerdo, né? Muito maior. Ele também está numa sintonia fina. Vinha sendo um dos melhores jogadores. Na minha opinião, foi uma baita sacanagem o Hugo ser barrado. Mas enfim, vinha jogando muita bola. Com a volta do Hugo, eu espero, sinceramente, que o Di Plácido também suba o seu nível e volte a atacar, volte a visitar o campo do adversário. É um jogador que ele é mediano, né? Ele vai ser sempre um jogador nota 6, no melhor dele ele vai ser um nota 7, mas a gente precisa que ele volte a jogar com a mentalidade que ele tinha antigamente. A gente precisa daquele Di Plácido vibrante, aquele lá de Plácido do vestiário, aquele lá que ficava rodando camisa, né, no vestiário. É esse Di Plácido que a gente quer ver de volta. Então, laterais voltarem a apoiar, coisa que o Botafogo perdeu e perdeu demais. O segundo ponto, tá? E que isso é mais preocupante, é que o Botafogo parou de vencer duelos, principalmente no meio de campo. Segunda bola, então, nem se fala. O Botafogo tem sido extremamente passivo na sua marcação. Os times adversários, todos eles que venceram o Botafogo ultimamente, mas sobretudo no Campeonato Brasileiro, Flamengo, Galo e Corinthians, tocaram bola à vontade no meio de campo do Botafogo, jogando o Botafogo de um lado para o outro e o nosso meio de campo assistindo passivamente aquilo que estava acontecendo. Sinceramente, não sei explicar por que isso está acontecendo, eu só sei que precisa voltar a ser o que era antes. O que notabilizou o Botafogo, principalmente jogando em casa, era a capacidade que o Botafogo tinha de recuperar a bola no meio de campo e sair, né, como flecha, sair muito rápido, principalmente no contra-ataque, fazendo uma transição rápida, e até mesmo com a chegada do Bruno Lage, a capacidade que o Botafogo tinha de pressionar o adversário no campo adversário, conseguir recuperar a bola e já tá perto do gol. O Botafogo fez isso contra o Inter, não deixou o Inter jogar. O Botafogo fez isso muito bem também contra o Bahia, pressionou demais o Bahia, e o Botafogo simplesmente deixou de fazer. O que está acontecendo? Por que deixou de fazer? E o que a gente tem visto, na verdade, é um Botafogo que não consegue ter superioridade numérica praticamente em lugar nenhum do campo. Muito por conta também da falta do avanço dos laterais, mas também pela falta de recuperação, falta de pegada no meio de campo do Botafogo, que eu acho que caiu demais. Isso a gente pode dizer que o Marlon Freitas também, o futebol que o Marlon Freitas vinha jogando, né, depois daquele erro contra o Flamengo, parece que aquilo afetou demais a cabeça do Marlon Freitas. O Botafogo precisa de mais físico no meio de campo, por isso que eu sou a favor da permanência do Gabriel Pires, ao invés do Tietê, embora o Tietê seja um jogador extremamente útil. E o Eduardo precisa, de alguma forma, a gente precisa ressuscitar o Eduardo, porque realmente as últimas partidas do Eduardo é como se ele não tivesse entrado em campo pelo Botafogo, totalmente irreconhecível. Uma coisa que notabiliza também esse meio de campo do Botafogo era a rapidez, a facilidade que esses jogadores tinham de trocar passes e de conseguir achar os jogadores em posições vantajosas, em situações de 1 contra 1, justamente com a inversão rápida de bola nos corredores. O Botafogo simplesmente não tem feito isso. O Botafogo não tem feito a inversão rápida de bola nos corredores. Isso tem contribuído demais para uma coisa que o próprio Bruno Lage detectou na entrevista coletiva, quando ele diz que o Botafogo está muito previsível. E é justamente por isso. O Botafogo deixa de ter
superioridade numérica em vários pontos do campo, e o Botafogo tem sido muito lento justamente para poder fazer a virada de jogo, a virada de corredor, as trocas de corredor. O Botafogo precisa recuperar, precisa voltar a fazer isso o mais rápido possível. São os mesmos jogadores, eles sabem exatamente o que tem que fazer, é só voltar a fazer. E o terceiro e último ponto aqui que eu quero colocar para vocês, que era uma coisa também que notabilizou o Botafogo e que vinha garantindo pontos importantes para o Botafogo, sobretudo em jogos muito complicados: bola aérea. Bola aérea e bola parada. O Botafogo parou de fazer gols de bola parada. Parou. O último gol do Botafogo de bola parada foi contra o Curitiba, quando o Botafogo sofre o gol do empate. A coisa estava complicada. O Curitiba chega a fazer aquele segundo gol que foi anulado. E aí o Botafogo faz o segundo gol numa jogada de escanteio, com aquela cabeçada do Tiquinho. De lá para cá, o Botafogo não consegue mais fazer gols de bola parada. Cadê os nossos gols de falta? A gente precisa do Adrielson na área, a gente precisa do Cuesta na área, todos eles, o próprio Tiquinho, o próprio Eduardo, todos eles, né, contribuem muito com a bola aérea, com a bola parada, tanto de escanteio quanto de faltas. As últimas faltas, por exemplo, que o Marçal cobrou em cruzamento para a área foram ridículas, piadas, né? Isso não é o Marçal. E também, porventura, né, o Botafogo precisa que, com essas bolas, além dessas bolas paradas, outros jogadores que também são protagonistas e ajudaram demais o Botafogo, justamente no momento em que você tem jogadores chaves muito, muito bem marcados, como é o caso do Tiquinho, que outros jogadores apareçam para fazer gols, como é o caso, por exemplo, do Eduardo. Eduardo, cadê os seus gols? O que a gente tem visto é o Eduardo perdendo gols assim, bizarros, às vezes fáceis, gols que teoricamente ele teria muito mais facilidade para fazer e não tem feito. Então, assim, voltar a fazer gols de bola parada e também, como eu estou falando de voltar a fazer gols de bola parada, outros jogadores além do Tiquinho também fazerem gols. Extremamente importante. O Botafogo tinha anunciado que tinha mais de 25 mil ingressos vendidos para o jogo do Goiás. No momento que eu estava gravando esse vídeo aqui, obviamente, esse número pode ter crescido muito e acredito que até o final da semana já não tenha mais ingresso. Então, se você não comprou, corre lá, compra seu ingresso rapidamente, não fique de fora. O Botafogo está precisando de mais. Há rumores também que a diretoria deva, né, abrir o treino, né, de sábado, talvez de sábado ou domingo. Tem que ser no final de semana, né, obviamente, para que o Botafogo consiga trazer a torcida para perto, para que a torcida acompanhe, né, o treino aberto, né, de perto. Eu acho que, assim, isso é legal? É legal. É bacana, a gente consegue ver os jogadores de perto, os jogadores sentem o apoio da torcida, sentem que eles estão sendo apoiados, mas é importante a gente salientar uma coisa. Na hora que a bola rola, tá, os jogadores precisam estar hiperfocados. Precisam entender que aquilo que eles vinham fazendo no campeonato inteiro precisa voltar a ser feito. O Botafogo deixou de fazer. É só voltar àquilo que vinha fazendo que a gente volta a vencer. Tá? Só mais 2 recadinhos rapidinhos aqui. O Botafogo anunciou que o Eduardo Oliveira, né, que era técnico do Sub-20 do Galo, está chegando. O Botafogo agora tem um novo técnico no Sub-20. Vejo isso com muito bons olhos. Um excelente. Vejo o Eduardo Oliveira como um excelente técnico para a equipe Sub-20. Né? Eu gostei muito dessa contratação. Agora é oficial, está anunciado. E só um recadinho, só para finalizar. A Brasfoot, a Abrafut, né, essa associação mequetrefe de juízes, vai denunciar o Botafogo, vai, sei lá, prestar uma queixa contra o Botafogo junto ao STJD. E se a gente quiser reclamar da Abrafut, a gente vai aonde? Ministério Público? Alô, advogados, desportivos do Brasil aí, vocês que são alvinegros, nos deem uma luz. É possível mover uma ação contra a Abrafut, uma ação coletiva, né, contra a Abrafut, principalmente se a gente consegue montar um compilado mostrando todos os erros, né, que foram contra o Botafogo. Por exemplo, o Maidana ontem foi expulso no jogo contra o Vasco por uma cotovelada clara e grave e merecida a expulsão, e aquela do Bruno Henrique sequer
teve, por exemplo, o VAR sendo acionado. Então, assim, os advogados esportivos aí, é possível a gente fazer alguma coisa? Bom, eu fico por aqui. Eu peço para você mais uma vez deixar seu like, se inscrever aqui na Rádio Botafogo, e eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB para vocês. Um grande abraço. Tchau.